Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, tudo na paz? Para quem não me conhece, sou o Lucas Urê. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, sejam bem-vindos ao canal. E, gente, hoje vou compartilhar um conteúdo com vocês aqui a respeito de oração. Como é que eu devo orar? Esse conteúdo, esse estudo, ele serve tanto para você que acabou de aceitar Jesus, está no começo da sua caminhada, e ainda não sabe como orar, como se relacionar com Deus, até para você mesmo também, que já tem uma caminhada com Cristo, quer aprender ainda mais sobre a disciplina espiritual da oração, ou quer reforçar algumas coisas que você já sabe. Então, faz o seguinte, como sempre, pega a sua Bíblia, caneta, papel e vamos estudar a respeito de oração. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo, sempre trazendo uma palavra abençoadora, um estudo bíblico esclarecedor a respeito das Escrituras, a respeito daquilo que é a nossa regra de fé e prática. Amém, meu povo? Já pegou sua Bíblia? Já se inscreveu no canal? Então, bora pro vídeo! Gente, então, a oração, ela é uma disciplina espiritual. Ela faz parte do contexto de vida natural e rotineiro de um filho de Deus, de um cristão. Por quê? A gente vai atentar nesse vídeo a alguns detalhes a respeito de oração. E depois eu vou fazer um outro vídeo desenvolvendo alguns tipos de oração, tá? Aqui a gente vai tentar nos detalhes mais amplos a respeito dessa prática, que é uma prática que nós devemos ter, é uma ordenança de Jesus. Nós devemos ter essa vida de oração. É algo que já vem desde o Antigo Testamento e o próprio Cristo revela isso, ordena isso e principalmente, ele é o nosso maior exemplo de uma vida de oração. A Bíblia sempre vai dizer, repetidas vezes, que Cristo se retirava para ter um tempo de oração, para estar em relacionamento com o Pai. Toda vez que a Bíblia ela é repetitiva no assunto, é porque Deus está sendo enfático naquele assunto. E a ênfase de Deus nada mais é do que um convite para que nós possamos colocar tudo aquilo que ele está repetindo em prática. Então, a vida de oração de Jesus ser descrita na Bíblia de forma repetida é porque Deus está dando ênfase nisso para que nós possamos entender e colocar em prática, seguir o modelo de Cristo, seguir o modelo de Jesus. Eu quero usar um texto como base, a gente não vai expor totalmente esse texto, eu só quero que você entenda. Está lá em Mateus capítulo 6, dos versos 5 em diante. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de vocês o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu quero dividir esse vídeo em três partes. No final, eu vou te dar quatro chaves a respeito de oração. Mas antes dessas chaves, eu quero diferenciar o que é e o que não é oração. Então, preciso que você anote no seu bloco de notas ou no seu caderno a respeito do que é e o que não é oração. Primeiro exemplo do que é oração. Vamos começar falando do que é, fundamentando o que é. Oração é um meio de relacionamento. Oração é falar com Deus, é ter comunhão com Deus. Então, a oração, ela é relacionamento, falar e ter comunhão. A oração também é fazer pedidos a Deus, fazer petições a Deus. A oração também é reconhecer a presença de Deus. Na oração, nós reconhecemos a presença de Deus nas nossas vidas.
Outro ponto, oração é dar acesso a Deus às nossas vidas. Nesse relacionamento, nesse reconhecimento da presença e nessas petições, nós damos acesso a Deus às nossas vidas, porque nós estamos criando um laço de relacionamento com Deus. Então, nós damos acesso a Deus. A oração também é um meio de estabelecer a vontade de Deus na terra. Por isso que Jesus fala aqui no texto, assim na terra como já é no céu. Então a oração é um meio de estabelecer a vontade de Deus, que é divina, celeste, eterna, na terra. O reino de Deus se estabelecendo na terra. E a oração também é um ato de adoração. Nós oramos para adorar, para bendizer, para render ações de graça e sacrifício de louvor ao Senhor. Então, a oração também é um ato de adoração. Agora, o que não é adoração? Por exemplo, Jesus fala aqui, nesse momento aqui do texto, para não orar como os pagãos oram, que ficam repetidas vezes falando a mesma coisa. Oração, então, não é implorar a Deus que intervenha em nosso favor e não é ficar contando os nossos problemas para Deus repetidas vezes, toda hora, ficar falando problema, problema, problema. Não, oração não é isso. Oração não é tentar convencer a Deus de que a gente é merecedor de algo. Na verdade, a oração é reconhecer para Deus de que, mesmo que nós não sejamos merecedores, Ele é um Deus bom, Ele é um Deus amoroso e misericordioso. E por isso, Ele nos abençoa. Oração não é para convencer as outras pessoas do nosso relacionamento com Deus. Por exemplo, Jesus está falando aqui no texto para não fazer da vida de oração como fazem os hipócritas. Por exemplo, os hipócritas eles estavam orando em lugares públicos, não para que as pessoas fossem impulsionadas ou influenciadas por eles, mas eles estavam orando para convencer a espiritualidade deles para as pessoas, sabe? Para que as pessoas orassem para eles e falassem: Nossa, como aquele fulano é espiritual. Então, meu querido, espiritualidade é uma coisa para se viver em secreto. No externo e naquilo que é exposto são os frutos. Então, pelos frutos vocês conhecerão a árvore. Então, o secreto é para ser vivido em secreto. Por isso Jesus manda, entre no seu quarto, feche a sua porta. Ore em secreto, porque o seu pai o vê em secreto. Última coisa, oração também não é desabafar para Deus com expressões de dúvida ou de incredulidade. Oração, por exemplo, não é para falar em relação, por exemplo, você vai orar sobre cura. Ah, Deus, se for da sua vontade curar, a vontade de Deus é curar. Ah, Deus, se for da sua vontade que eu fique bem, a vontade de Deus é que você esteja bem. Quando você duvida ou coloca um si em algo que Deus já estabeleceu na sua palavra como verdade, como realidade, como vontade dele, quando você coloca o si, você está colocando uma incredulidade na sua oração. E a oração não é um local de incredulidade, a oração é um lugar de fé. Então, dito isso, o que é e o que não é oração? Eu quero compartilhar com você 4 chaves a respeito de uma vida de oração eficaz. Uma vida de oração segundo a palavra de Deus. Eu vou te passar essas chaves e também vou te passar alguns textos para que você possa entender melhor o que diz respeito. Por exemplo, a primeira chave é: nós devemos orar a Deus em nome de Jesus e com o auxílio do Espírito Santo. Lá em João 16, 23 e 24 vai dizer: Naqueles dias vocês não me perguntarão mais nada. Palavras de Jesus. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Ou seja, pedindo ao Pai em nome de Jesus. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Aí em João 14, 16 e 17 vai dizer: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Então a oração, a primeira chave é: a oração precisa ser direcionada ao Pai, em nome do Filho e com auxílio por meio do Espírito Santo. Essa é a primeira chave. A segunda chave é: nós devemos orar de
acordo com a palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus é a vontade de Deus expressa e escrita. Então, quando nós oramos a vontade de Deus, Deus imediatamente ele vai responder a sua palavra, porque ele não pode negar a si mesmo. E quando eu digo imediatamente, não é no nosso tempo, na nossa hora. Quando eu digo imediatamente, é porque se Deus já falou algo e nós oramos isso, Deus já atendeu, porque tudo que Deus fala, Deus cria, Deus decreta. Se Deus falou na sua palavra e nós oramos a Ele, pedindo aquilo que já está na palavra, Ele vai nos dar. Lá em 1 João 5, 14 e 15 vai dizer: Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que temos o que dele pedimos. Ou seja, se nós pedimos a vontade de Deus, Ele nos ouve. E Ele vai nos dar tudo aquilo que pedimos, segundo a sua vontade. A terceira chave é: nós devemos crer naquilo que nós estamos orando. Marcos 11, 23 e 24 vai dizer: Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Hebreus 11:6 vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então a oração, ela precisa ser ao Pai, primeiro ponto, em nome de Jesus, com auxílio do Espírito Santo. Segundo ponto, a oração precisa ser de acordo com a vontade de Deus. Terceiro, a oração, ela precisa crer naquilo que está sendo pedido. Como eu disse antes no vídeo, na oração não existe dúvida. O local da oração é o local da fé. O combustível da oração é a fé. Então, quando nós orarmos, quando você orar aí na sua casa, aquilo que você vai pedir de acordo com a vontade de Deus, você precisa crer que você já recebeu, porque é isso que a palavra nos diz. E um quarto ponto, uma quarta chave poderosa para você ter uma vida de oração eficaz é que nós precisamos entender o princípio do perdão e o quanto a falta de perdão influencia na nossa vida de oração. Lá em Marcos 11, 25 vai dizer: E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Efésios 4, 32 vai dizer: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. O perdão é uma chave poderosa para a vida de oração. Aquele que não libera perdão não é perdoado por Deus. E quando você não é perdoado por Deus, você não pode reivindicar as realidades que na palavra estão descritas. Porque Jesus, aqui também no texto, após o texto do Pai Nosso, Jesus vai dizer: Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também os perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. O perdão está completamente conectado a uma vida eficaz de oração. Quem tem uma vida eficaz de oração não deixe de perdoar as ofensas dos outros, porque sabe que o Pai já os perdoou. Jesus, ele morreu pela propiciação dos nossos pecados. Ele foi o substituto. Ele nos liberou o perdão de Deus. Antes nós éramos inimigos, nós éramos alvos da ira de Deus, mas através do sacrifício provedor de Cristo, nós fomos perdoados. E o que nós devemos fazer? Nós precisamos externar e compartilhar esse perdão com as outras pessoas. Para você ter uma vida eficaz de oração, você precisa liberar perdão. Eu oro para que Deus ele amoleça seu coração para que você possa perdoar aquela pessoa que você tanto se magoou, a pessoa que tanto te magoou e que você tem guardado isso no seu coração, libere o perdão, porque isso vai mudar tudo dentro da sua vida de oração. A eficácia das suas orações vai voltar a ser forte, vai voltar a ser eficaz as suas orações. Então, você que não perdoou alguém, eu oro para que Deus amoleça seu coração, assim como Deus te perdoou de seus pecados através de Cristo.
você perdoe seu irmão, você perdoe seu pai, perdoe sua mãe, perdoe seu marido, perdoe sua esposa, perdoe seus filhos. Libere perdão. O perdão é uma chave imprescindível para uma vida eficaz de oração. Amém, meu irmão? Se você curtiu esse vídeo, deixa aqui o seu like. Se essa palavra te abençoou, não deixa ela parada aqui. Compartilha com outras pessoas. Vai aqui no compartilhar. Manda para o máximo de pessoas que você quiser, para sua família, para os seus amigos. Manda para seu marido. Manda para todo mundo. Manda para o pessoal do trabalho. Manda para os seus grupos de WhatsApp. Em nome de Jesus, que essa palavra possa entrar no seu coração, fazer morada e que você possa colocar isso em prática na sua vida de oração. Amém? Deus te abençoe. Vamos para cima e é só o começo.